Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações aqui do professor Janifran com mais uma aula de desenho geométrico para vocês uma resoluçãozinha de exercício, tá? Para que você fique inteirado, para que você conclua aí o teu material com tranquilidade, tá bom? Só para a gente verificar se você de fato acertou. Hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar a aula de número 31 e vamos utilizar o compasso, né? Uma orientação de como utilizar o compasso. Improvisei aqui o meu pincel, para ficar bonitinho para vocês. Nós vamos utilizar o compasso e algumas anotações, tá bom? Primeiro aqui nós temos algumas ideias de circunferência, de arco de circunferência. Eu estou resolvendo o exercício 1, né, que é para completar as colunas aí que aparece dentro ou em casa 2, página 61 do material de vocês. A primeira ideia pede para você completar isso aqui, dizer o segmento OP, medida em centímetros, e também, no caso aí, a sequência, construir uma circunferência. A letra A diz, construa uma circunferência com centro O que passa em P. Se é uma circunferência de centro em O que passa em P, é claro que você tem que botar essa ponta seca no ponto O, porque o centro é em O, e a ponta seca é a ponta do grafite, no caso, no meu pincel, abertura até o ponto P, certo? Então, você vai fazer uma abertura até o ponto P. Com isso, você vai fazer um arco nesse sentido assim, ó. Um arco passando por P, tá? Fechando aqui embaixo uma circunferência. E aí é a verificação, o comprimento desse segmento aqui, ó. Desse segmento aqui você vai ver o tamanho dele. Você pode utilizar aí a régua, no caso, para fazer a medida. Eu vou utilizar aqui a minha régua, tá bom? Para a gente fazer a medida desse segmento. Deixa eu encostar aqui. Vou fechar o pincel aqui para não secar. E vou fazer a medida do segmento de reta OP, que no caso aqui na questão é a circunferência, o raio da circunferência, tá? Dessa questão aqui. Então vamos verificar lá. Você pode alinhar aqui tua régua. O meu não está proporcional ao livro de vocês, só vou indicar como é que vocês vão medir aí no caso, como é que vocês vão medir. Então no caso aqui deu 13 centímetros, você vai fazer a medida com essa régua e vai colocar a medida aqui do segmento OP. No meu caso, aqui no meu exemplo, no quadro, deu 13 centímetros. No exemplo, no livro de vocês, como aqui não está proporcional, você vai encontrar outro valor. Mas a ideia é a mesma. Ponta seca em O, fez o arco passando por P e mediu a distância entre OP, que é o segmento OP, que é o raio da circunferência. Então, essa aqui é a medida do raio da circunferência, tá? Então, anote aí direitinho, para você ficar bacana. Vou botar só até circunferência aqui. Você já sabe que está se tratando de uma circunferência de raio OP. Na nossa letra B, ele quer que você trace uma circunferência que está no ponto O de raio 1,5. Lembre de uma situação, pessoal. Esse ponto O é o centro da circunferência. Essa anotação de colocar entre parênteses, esse primeiro valor é sempre o centro da circunferência e o segundo valor é o raio da circunferência, aqui é o raio, ou seja, a abertura que você vai fazer no teu compasso para encontrar aquela questão ali. Então você vai fazer uma abertura. Eu vou multiplicar essa medida por 10 para que aqui no meu quadro fique legal, porque não dá para eu fazer uma abertura de 1,5 centímetro, tá? Então eu vou multiplicar aqui por 10, então no caso eu vou fazer 15 centímetros, tá? Então multiplicando por 10, observe que aqui a minha está graduado, então eu vou abrir mais um pouco, olha só, tá aqui, ó, tá no 0. E eu vou fechar até chegar no 15, ó. Vendo? 0 a 15. Vou guardar a régua, mantém-se a abertura. Lembre sempre de manter o teu compasso bem regulado, bem fechadinho, para que você não fique tremendo muito o desenho. E aí você faz a circunferência assim, ó. Vai entrar um pouco no outro desenho, mas não tem problema. Você vai fazer isso, ó. Você vai fazer aqui. E aí é só fechar a circunferência aqui, ó. Entrou um pouquinho na outra, na questão C, não tem nada. E aí você encontrou o ponto aqui. O raio da circunferência, no caso essa distância aqui, no seu desenho, vai ficar 1,5 centímetro. No meu desenho aqui original no quadro, ele vai ficar equivalente a 15 centímetros, porque eu estou trabalhando com aumento de escala. Eu aumentei a escala em 10 vezes. Vamos então para a letra C. A letra C tem aqui, ó, o ponto O. Olha a anotação novamente, ó. Circunferência. Voltando um pouquinho aqui na letra B, você põe a letrinha, essa letrinha aqui, tá bom?
que é para você indicar o nome dessa letra grega aqui na circunferência. Aqui nós temos o segmento AB e um ponto O. A anotação diz que é uma circunferência de centro em O com abertura AB. Então a abertura vai ser aqui, ó, de A até B, abertura de A até B. E você fez a abertura, tá? Deixa eu travar aqui. Pronto, a abertura, tá vendo? De A até B. Ponta seca, no caso, no O, que é o centro da circunferência, raio AB. Então, a abertura, tamanho de segmento AB. Vamos fazer aqui. Aí o meu não vai dar para fechar, porque o quadro é pequeno. Olha aqui, ó. E aí vai passar por cima da letra, mas não tem problema que, no meu caso, não tem, no livro de vocês não tem esse risco de faltar espaço, porque o material já é trabalhado nessa ideia. Então, tá aí, ó. A circunferência, no caso, vocês vão fechar completa. Ele vai ter um raio em qualquer ponto aqui que eu pegar do centro até a extremidade dessa circunferência vai ser equivalente à distância de A até B, tá? Porque, afinal de contas, você fez um círculo, um giro em torno de um único ponto, tá? Um giro em torno do único ponto O. Beleza? Então está aí mais a primeira questão do Em Casa 2, para vocês entenderem melhor. Vamos fazer a segunda já que eu volto com o quadro anotadinho para a gente resolver. Beleza? Beleza? Voltamos aqui, então estamos com mais uma questão no quadro, agora a questão 2, ainda na página 61 do Em Casa lá que a gente estava trabalhando agora há pouco, beleza? Na página 61, questão 2. E aí ele quer que você encontre dois arcos e que forme o ponto P no encontro desses dois arcos. Ele não mencionou o tamanho do raio, não disse nenhuma informação do tipo, só quer que você faça o encontro desses dois pontos, esses dois arcos. Então eu vou determinar um ponto aqui, vou chamar de ponto O1 e vou fazer um arco nesse ponto O1, tá? De medida arbitrária, ele só quer um arco, não quer a circunferência completa, então vamos fazer o ponto arco aqui, O1, e vamos fazer o ponto do arco no ponto O2, tá? Você pode colocar em outras posições diferentes se você quiser. Aí eu vou aumentar um pouquinho, você também pode aumentar ou diminuir o tamanho do arco, de modo que esses dois têm que se cruzarem, tá? Só para você praticar mesmo aí o uso do compasso. Beleza? Então, feito aí os dois arcos, como combinado, e nós temos o ponto de encontro entre eles dois, que é esse ponto P aqui, ó. Esse ponto P é o ponto de encontro dos dois arcos. Nessa letra B, ele quer que você faça uma circunferência de diâmetro 4,2 milímetros. Lembre que esse 4,2 milímetros, transformando em centímetro, 42 milímetros, transformando em centímetro, dá 4,2 centímetros, que é mais fácil para você ver. A abertura do teu compasso não vai ser equivalente a esse 4,2 milímetros. Vamos supor, então, que eu multiplicando isso aqui por 10, para ficar numa escala melhor, para que eu trabalhe no quadro, ele seja a 42, bem que assim, ó, 42 centímetros, né? Multiplicando por 10, 4,2, tá 42 centímetros. Se esse tamanho daqui para cima da minha régua é o diâmetro é o dobro do raio. Então eu vou ter que abrir o compasso apenas a metade de 4,2. E a metade de 4,2, no caso seria 21 milímetros, você vai ter uma abertura, no caso aí, uma circunferência de centro em O, e a abertura o raio da circunferência, no caso, a metade desse valor, ou desse aqui, no caso, né? 21 milímetros. E aí você vai fazer marcar um ponto O aí no espaço, está em branco para você na questão, botar esse centro, fazer a abertura do compasso equivalente aos 21, então você vai conferir assim, ó. Você vai pegar aqui e vai conferir aqui, ó. Vai abrir exatamente no 21, beleza? E aí você vai, eu vou diminuir um pouco por causa do espaço, mas você pode botar aí o tamanho certinho, 2,1 centímetro ou 21 milímetros, como você queira falar. E aí é só fazer o contorno em torno desse ponto aqui que você acabou de marcar, beleza? Desculpem aí, fugiu um pouquinho aqui. Então você vai fazer aqui, ó. Tá? Fecha aí a circunferência, tá bom? Coordenação motora bem trabalhada, firmeza e suavidade no seu movimento aí, para você encontrar o ponto do centro da circunferência, que é o ponto O. Na nossa segunda questão, no nosso terceiro exemplo, aliás, a segunda questão está concluída até a letra B, né, que era para fazer esses dois pontos, dois arcos para encontrar o ponto P e uma circunferência de diâmetro 42, portanto, milímetro é 21. E aí, na 69, nós temos a letra C do Em Casa 5. Eu pulei algumas questões,
que é mais fácil, dá para você fazer em casa tranquilamente. Então, nessa questão, na letra C, ele quer que você faça o encontro das duas mediatrizes desses dois segmentos. Para fazer a mediatriz, você precisa saber do conceito de mediatriz, tá? Vou guardar aqui um pouco o meu compasso. E aí você precisa lembrar do conceito da mediatriz. O conceito da mediatriz diz o seguinte: é um segmento de reta que parte aqui, ó, bem no ponto médio da circunferência, bem no ponto médio do segmento, traçando-se uma reta de 90 graus no ponto médio. Então a primeira coisa que você vai fazer é encontrar o ponto médio. Tem uma questão anterior que pede para você fazer isso passo a passo, tá bom? Aí você resolve, você chega nessa questão tranquilamente. Então nós vamos medir aqui, ó. Observe que aqui o meu segmento deu 24 centímetros, então nós vamos pegar a metade de 24, no caso 12 aqui, ó, metade de 12. Nesse ponto eu vou traçar uma reta de 90 graus, e aí nós usamos os dois esquadros, né, o jogo de esquadro. Eu vou chamar isso de ponto M, tá, para ser o ponto médio. Já posso fazer a medida do outro segmento lá, ou se você já pode fazer a medida desse segmento também, do segmento CD. Então nós vamos alinhar ali, aqui no caso deu 21, então vai ser 11,5, 11,5 é aqui, ó, 10,5 aliás, vai ser aqui, e esse ponto eu vou chamar de M2, que é para ser o ponto médio 2, tá bom? Ponto médio 1, ponto médio 2. Vou traçar ali perpendicular nesses dois pontos, como? Usando o jogo de esquadro. Você vai pegar essa reta, esse segmento, esse aqui, ó, você pode trabalhar das duas maneiras, né? Nós vamos alinhar aqui, ó, nós vamos alinhar esse aqui, tá alinhado bacaninha, e você vai com esse lado de 90 graus, ó. Ó, tá alinhado, você vai de 90 graus e desliza até chegar no ponto onde você quer traçar a reta. Feito esse passo, você fecha aqui, né? Após feito esse segmento de reta, você guarda o seu jogo de esquadro para não se atrapalhar, e aí você vai pegar e vai dar continuidade aqui no segmento, ó. Você vai dar continuidade aqui, ó. E aí você tem a mediatriz do segmento. Isso aqui é a mediatriz de AB. Vamos fazer a mediatriz de CD. A mediatriz de CD é da mesma forma. Agora eu vou utilizar apenas um esquadro, tá? Para você fazer esse segmento. Que é você fazer isso. Você pode alinhar ele aqui e traçar o segmento aqui, ó. E aí, na verdade, esses dois devem se cruzar, tá bom? Porque na verdade ele aqui é o ponto de encontro das duas. Então essa aqui continua e essa aqui continua, tá bom? E aí o ponto de encontro é esse aqui, e esse ponto de encontro é o ponto de encontro das duas mediatrizes, sendo essa aqui a mediatriz de AB e essa aqui a mediatriz de CD. Tranquilo, pessoal? Então era isso, pessoal, uma aula bem curtinha aí para que você complete as soluções do exercício e a correção aí. No nossa próxima aula de desenho geométrico, a gente já vai dar início ao novo assunto, tá bom? Abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.